Quantos já foram abençoados com as canções dessa noite? Com os louvores? Qual foi a temática dos louvores? Você pegou? Todos eles cantaram mais ou menos a mesma temática. Santidade. Ser santo. E a palavra de hoje tem tudo a ver com isso também. Eu quero falar nessa noite sobre santificação. Os 3 alvos da santificação. Abre a sua Bíblia em Levítico 11, verso 14. Perdão, Levítico 11, verso 44. Livro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Os 3 alvos da santificação. Temos trabalhado os nossos corações nessa premissa. Precisamos ser santos, como Deus é santo, como Jesus é santo. Precisamos nos santificar. Quantos já acharam Levítico 11, 14? Já acharam? 44, vocês meio que 14. Eu estou lendo uma coisa e falando outra, irmãos. Está aqui na minha cara 44. E eu estou falando 14. 44 e verso 45. Quem puder ler em voz alta, eu acredito que a mídia já colocou aqui, já botou? Já. Equipe de mídia antenada, já botou aqui atrás. Levítico 11, 44. Vamos lá, igreja. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor. Eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Já foi dito várias vezes, a palavra santo diz respeito a ser separado. Separado do quê? Separado da malignidade, do pecado, do mal. Quando diz que Deus é santo, eu sou santo, está falando que Deus não tem nenhum ponto de tangência com a maldade da terra. Deus é completamente acima de tudo que acontece no mundo tenebroso. Deus não tem ponto de tangência com o mal, nem dos demônios, dos anjos caídos e nem dos homens. Deus é separado. Acima, quantos dizem amém? Só que nós somos de baixo. E nós temos natureza humana caída. Acabamos de ver nossa irmã orar pelos seus próprios pecados. Nós temos pecado. Enquanto temos um Deus totalmente santo, separado, nós ainda não somos 100% santos. Muito pelo contrário. Eu nem arrisco a dizer quantos por cento nós somos santos. Seria temerário falar isso. Tem dias que somos melhores. E tem dias que somos piores. Tem dia que conseguimos até ficar felizes com o nível de separação que nós galgamos. Mas tem dias que nós não conseguimos. E nos contaminamos. E erramos. E pecamos por pensamento, por palavras e por atitudes. Quando vemos, já aconteceu. Eu costumo sempre comparar a santificação com uma subida numa escada rolante que está descendo, né? No shopping, tem aquela escada rolante que está descendo. E você tentar subir essa escada rolante que está descendo, tem que fazer um esforço, porque a gravidade joga para baixo. Então, você vai na contramão ali do fluxo daquela escada rolante, faz um esforço tremendo para chegar o mais alto possível. Mas se chegar no último degrau que está descendo e você parar, tudo que você conquistou vai voltar ao primeiro estágio. Santificação é um esforço. Para nós é esforço. Para Deus é natural. Para nós é um empenho, um esforço muito grande. Porque às vezes conseguimos e às vezes não conseguimos.
Deus requer do povo de Israel que eles sejam separados, que seja um povo santo. Dentro do contexto, ele está falando de alimentação. Se você abrir o texto de Levítico 11, está falando que eles não podiam comer certas coisas. E essa restrição alimentar de Deus não era nenhuma excentricidade do nosso Deus. Por que ele não podia comer algumas coisas? Deus estava conduzindo um povo no deserto. Imagina as condições de salubridade, né? No meio do deserto. Era difícil manter o acampamento dos santos, digamos assim, sem contaminação, sem proliferação de bactéria, sem proliferação de vírus. Deus é sábio e deu a eles uma dieta restrita de alimentos, que Deus sabia que eles poderiam comer sem ficarem doentes. Mas outros alimentos Deus restringiu, porque se comessem poderiam se contaminar, não só ritualmente, mas na sua saúde. Por exemplo, era vedado ao povo de Israel criar porcos. Porcos hoje em dia são mais limpinhos. Existe uma maneira de tratar os porcos, com ração e tudo mais. Digamos que hoje os porcos estão mais limpinhos. Mas tu imagina o que seria criar porcos há 3.500 anos atrás, irmãos? Ou num lugar insalubre, num lugar num deserto, por exemplo. Deus é sábio. E as restrições alimentares eram para preservar, para que não houvessem epidemias de doença no meio do povo. Não podiam comer certas coisas. Muito bem, mas Deus aproveita esse contexto da alimentação para dizer: eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Deus quer uma aproximação do seu povo a Ele em santificação, em santidade. O primeiro alvo da nossa santificação é nos assemelharmos ao nosso Deus. Quantos dizem amém? Por que eu tenho que ser santo? Por que você tem que ser santo? Primeiro de tudo, a prioridade máxima é porque nosso Deus é santo e Ele quer que sejamos santos. Amém, povo santo? Então, abra sua Bíblia agora no mesmo Levítico, avança para o capítulo 20, verso 26. Vai só reforçar o que Deus está falando. Levítico 20, verso 26. Você estava no capítulo 11, avança aí mais alguns capítulos, 9 capítulos. 20 e 26, quantos acharam? Se não achou, copia daqui da tela, que já está aqui, ó. Agora tem essa colinha aqui atrás, né? Quem for mais lentinho para achar os textos na Bíblia, apela para cá. Levítico 20, 26, igreja, o que está escrito aí, ó? Leia em voz alta, vamos lá? Ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. É interessante o jogo de palavras. Sejam santos, porque eu vos separei. E a palavra separar já denota o ato de consagrar, santificar. Ser santo é ser separado. Quantos dizem amém? Então começa a aplicar esses conceitos na sua vida. Por que eu preciso ser santo? Por que a irmã Luciana Gimenez tem que ser santa? Por que o Anderson tem que ser santo? Por que a Lídia tem que ser santo? Do lado de cá o Everton tem que ser santo? Por que nós temos que ser santos? Porque o Senhor nos separou para Ele como povo, como fez com Israel. Somos selecionados, escolhidos para sermos santos. A palavra Senhor, toda em maiúscula nesse texto, é o tetagrama no original, é o nome de Deus no original, o impronunciável nome de Deus. Deus está dizendo que Ele quer um povo adquirido por Ele, semelhante a Ele, separado, porque Deus os selecionou. Quantos dizem amém? Agradeça ao Senhor que te selecionou no meio de 8 bilhões de seres humanos. No meio de 8 bilhões de humanos, Deus nos separou. Estamos separados para o Senhor. Abre a sua Bíblia agora no Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14.
1 Pedro 1,14. Deixa eu fazer uma colocação antes de nós avançarmos. Toda vez que eu falo que nós temos que ser santos, eu me lembro que fui criado num contexto católico romano. Pastor Damaso foi criado no contexto católico. Quantos aqui já foram católicos romanos? Eu fui católico. A minha mãe era católica, minha falecida mãe. E desde a infância ela levava a gente na missa, eu e meu irmão. E eu me lembro que o que eu menos gostava de ir na igreja era na hora que tinha que botar as velas para queimar lá, porque era uma fumaceira fedorenta. Quantos se lembram da fumaceira da... É porque fica assim, eu não lembro direito como é que é o nome daquilo. O lugar onde bota as velas tinha uma grade furada assim. Não tem um gradil furado assim? E aí você colocava a vela enfiada nos buracos do gradil assim. E era um fedor chato, desagradável. Minha mãe então nos induziu à fé católica romana e nos fez fazer a primeira comunhão. O pastor de vocês fez quando tinha uns 10 para 11 anos, primeira comunhão, feliz, apaixonado pelo que eu tinha aprendido de Deus. Tinha fotos, irmãos, tinha foto. Eu vestido de branco, segurando a vela na mão. Essas fotos não existem mais, tá? Eu queimei, depois que me converti. Mas existiam essas fotos. E eu sei que eu tive muita emoção na época, mesmo tendo 11 anos de idade, por fazer a primeira comunhão. Então, no contexto católico romano, quando usa a palavra santo, não é para qualquer um. Na Igreja Católica Romana só é declarado santo se a pessoa viveu uma vida de muita consagração. Se ela viveu uma vida de muita separação do mundo. No contexto católico romano, as pessoas se separam literalmente do mundo. Elas abandonam pai e mãe dentro de casa e se enfiam dentro de uma masmorra, do mosteiro. Não é? De uma clausura, se chama clausura. Não é? Carmelita, pode ser qualquer uma dessas clausuras aí. As mulheres se consagram, abandonam a vida comum, não se casam, não geram filhos e ficam a vida toda separadas dentro daquele contexto de clausura. Mesmo assim, nem todos são declarados santos. O processo de beatificação vai depender se a pessoa chegou até o fim da vida, numa moral muito mais elevada que a média, e se fez algum sinal específico, não é? Um milagre específico, aí vai se investigar, tem todo um processo, para ser declarada santo, santa. Agora deixa eu trazer para a realidade bíblica, esse é o contexto católico romano. Na Bíblia, todos nós que fomos chamados em Cristo Jesus, somos santos. Todos somos santos, porque fomos separados. Tira o conceito católico romano da sua cabeça. Pastor, eu não sou santo ainda. Você é santo sim. É um santo não na plenitude, mas um santo em aperfeiçoamento. Paulo usa o termo aperfeiçoamento dos santos. Paulo chama a igreja santos irmãos, porque já são. Diga assim, eu sou santo. Tem coragem de dizer isso com toda a força? Eu sou santo para o meu Deus. Amém, queridos? Eu não falei que somos perfeitos. Tem que tirar a ambiguidade das palavras. Vai ter gente me criticando. Ah, pastor, bando de santarrão. Não é isso não. Eu estou falando que no contexto de Deus ter me tirado do mundo e me colocado na casa do Senhor, Ele já me separou, eu sou santo. Mas vou buscar a santificação todos os dias da minha vida, para confirmar a minha vocação e eleição. Amém, povo santo? Então, primeiro motivo pelo qual eu tenho que ser santo. Por que que eu tenho que me separar? Porque o meu Deus é santo.
É o motivo principal. Porque Jesus é santo. Ele é o santo de Israel. Deus é santo. Jesus é santo. E eu sou chamado a viver junto a eles. Preciso ser santo. É muito pertinente. Eu gosto de pegar as coisas que acontecem no culto e já colocar dentro do contexto da mensagem. Quando nossa irmã Lídia orou, ela entendeu que não podia se chegar a Deus de qualquer maneira. Por que ela não saiu orando logo que foi pedido a ela? Ela poderia simplesmente orar, sem se preocupar. Porque ninguém conhece a vida dela senão Deus. Mas no íntimo dela, ela sabia que cometeu algum deslize ou outro. E que para chegar diante de um Deus tão santo, não se chega de qualquer maneira. Precisou se justificar diante de Deus. Pedir misericórdia, pedir perdão. Para aí sim sua voz ser ouvida e atendida diante de um Deus tão santo. Entenda isso nessa noite. Nós temos que ser santo, porque o nosso Deus é santo. Crente que não é santo, cristão que não é santo, não glorifica o nome do nosso Deus e não glorifica o nome do nosso Salvador, bendito Jesus Cristo. Entenda isso nessa noite. Você tem que ser santo por causa de Deus. É o primeiro alvo da nossa santidade. Mas tem mais dois alvos. Vou mostrar a vocês que eu sou santo por causa de Deus. Eu me santifico por causa de Deus. Mas também me santifico em benefício próprio. Primeiro eu atendo às exigências de Deus. Mas eu me santifico também para me salvar. O processo de santificação proverá a minha completa salvação. Se eu não me santificar, eu não me salvarei. Então existem duas motivações para eu ser santo. A primeira é por causa de Deus. A segunda é por causa de mim mesmo. Se eu sei, tenho consciência de que se eu não me santificar, não me separar da imundícia do mundo, se eu me contaminar, eu estou fora. Então a segunda motivação do meu coração para eu ser santo é para salvar a mim mesmo. Romanos capítulo 6, abre aí sua Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Santificação é tão complicado, não é tão complexo às vezes. O Espírito Santo me fez lembrar de um lance que aconteceu no dia mais lindo da minha vida, que foi o batismo. Eu me batizei nas águas cerca de 3 meses depois que eu tinha me convertido. Mais ou menos 3 meses, 4 meses que me converti. Era um rapaz de 23 anos, magrinho, que dava dó. E aí, com aquela magreza toda, o que mais aparecia eram as minhas orelhas e meus dentes. Muito magrinho, esquálido, assim, comprido. E a foto que saiu do meu batismo só aparece eu rindo, né? Aquele dentão para fora. O que mais destaca é a dentadura. Que dia feliz, irmãos. O dia que eu me batizei nas águas. Nunca vou esquecer aquele dia. Eu entrei na água e já saí rindo de dentro da água. Dia do batismo. Mas naquele mesmo dia eu pequei. Incrível. Era o dia mais destacado, né? Mais importante. Mas por causa de vergonha de onde eu morava na época, o meu pastor tentou dar uma carona para mim até em casa. Eu fingi que morava do outro lado, para ele não me levar na porta de casa, para ele não ver onde eu morava. No mesmo dia eu fui tão feliz ali, consagrado, no mesmo dia eu já estava pecando, na mesma noite. O Espírito Santo me fez lembrar isso agora. Nós somos assim, né? Nós podemos oscilar de um estado de separação para uma contaminação, para um erro, de um momento para o outro. Do nada, você cai, tropeça, vacila, comete um erro, fala mais alto com alguém, briga com alguém e perde toda aquela consagração que estava antes.
tem que começar tudo de novo. Então preste atenção no que o pastor está falando para você. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus me impõe isso. Ele é santo e quer que eu seja santo. Mas eu vou me santificar por interesse próprio. Porque se eu não me santificar, eu estou fora. Saio do padrão de Deus, absorvo o padrão do mundo, me sujo e fico bem longe da glória de Deus. Olha para o texto aí, Romanos capítulo 6, verso 22. Nos santificando em benefício próprio, sim, buscando nossa salvação. Romanos 6, 22. Quantos podem ler com o pastor? Vamos lá? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando é que eu alcanço a vida eterna? No fim de uma longa jornada, onde eu vou buscar o fruto da santificação. Temos que produzir santificação na nossa vida. É uma decisão pessoal, é uma decisão consciente, é uma decisão em que você decide por si só. Não tem aí, digamos assim, a força de ninguém, senão você mesmo. O Espírito Santo está dentro de você para te santificar. Ele vai trazer à tua memória o texto bíblico. Mas dentro de você tem natureza humana. Sempre dei esses exemplos no seminário. Quando eu estava no mundo, eu mentia muito. Quando eu venho para Cristo, o Espírito me faz lembrar o texto que diz: não mintais uns aos outros, porque vos revestiste do novo homem. Quem me traz essa memória é o Espírito. Quando eu penso em mentir, o Espírito fala no meu coração: não mintais. A minha carne diz: minta. O Espírito fala dentro de mim: não minta. Sabe quem vai decidir o que vai acontecer, irmãos? Eu. Sabe quem vai decidir quem vai vencer essa batalha? Eu. Ou a minha carne prevalece, ou o Espírito Santo prevalece. A quem eu servir, a quem eu der ouvidos, a quem eu acudir a palavra, a esse eu vou servir e vou definir minha caminhada. Se eu der ouvido para a minha carne, eu caio, tropeço, erro, me afasto. Se eu der ouvido para a voz do Espírito, eu fico no centro da vontade de Deus e a graça de Deus continua sobre mim. Quantos entenderam? Santidade sempre será uma decisão nossa. Nenhum de nós é santificado à força. Nenhum de vocês é santificado à força. O Espírito de Deus não te prostra de joelhos. O Espírito de Deus não te possui e faz você abrir a Bíblia. Eu não queria ler a Bíblia, mas há uma força dentro de mim, forçando eu ler. Isso não existe. Não existe. O Espírito Santo não vai te forçar a santidade. Ele vai trazer à tua memória a palavra. E a palavra vai ser uma decisão no seu coração. Se você quiser, você se santifica. Quantos dizem amém? Não pensa que Deus te santifica a força. Deus não te traz a força num culto. Deus não te faz dar oferta à força. Estava pensando aqui na oferta. A gente não fala muito de oferta nessa casa. Porque eu já doutrinei a igreja. Eu fico pregando aqui todo culto sobre oferta. Mas, queridos, as nossas ofertas também revelam santidade. Ou não revelam? Revelam santidade. Quando você entrega sua oferta, é em santidade. É uma separação de recursos que você tem. Até no ofertar, há um mover de santidade. Porque Deus, por exemplo, não aceita oferta de qualquer maneira. Se você tiver brigado com alguém na igreja, Deus não recebe essa oferta. Se Deus quiser só o dinheiro, deixava para lá esse fator, né? Mas Deus quer santidade.
até para entregar a oferta. Tudo que vamos dar a Deus tem que ser em santidade. Cada culto, cada louvor, cada cântico espiritual tem que ser em santidade. Sem santidade ninguém pode agradar a Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Então nós que decidimos. Abre aí na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2:13. Vamos ver a palavra de Deus fala a nosso respeito. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2:13. Já está aqui, já, né? Leia em voz alta, igreja. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Amém, igreja? Até aí. Qual é a finalidade de Deus na nossa vida? Qual é a finalidade de Deus na nossa vida? Está escrito aí. A nossa salvação. O que Deus deseja para mim? Que eu me salve. O que Deus deseja para você? Que você se salve. O desejo do Senhor é que você se salve. Que eu me salve. Mas tem um processo. Tem um meio. Tem um mecanismo para que eu possa me salvar. Está escrito aí no texto, na continuidade. Vamos ler? Pela santificação do Espírito e fé ou confiança na verdade, na palavra da verdade. Você crê na verdade, você vive a verdade, e ali você vai se purificando, vai se santificando. Decisões que tomamos na palavra, por causa da palavra, pelo poder que há no Espírito, que traz a nossa memória, e aí nós vamos nos separando. É sempre uma escolha. Amém, povo santo? Eu me santifico para meu benefício. Preciso ser santo para me salvar. Deus quer que eu me salve, mas o meio é a santificação. Abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 12. 12, 14. Vai ter uma hora que eu não vou nem pedir mais para abrir a Bíblia. Ninguém vai ter Bíblia mais. Pega aí na tela, pega no seu tablet, veja no aplicativo do seu celular o texto. Não vai precisar mais de Bíblia de papel, né? Hebreus 12, 14. Vamos ler, queridos? Texto famoso, vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está claro, igreja? Como é que eu me salvo? Qual é o processo na minha vida para me salvar? Santificação. Separação do que é mal. Eu acho interessante que Deus fala sobre Jó, quando fala para o diabo, né? Viste meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. Jó se desviava do mal. Isso é santificação. O mal está em tudo, está ao nosso redor. Não é? Hoje de manhã falamos sobre os pecados sexuais. Nós podemos errar nessa área. Podemos decidir errar nessa área, na área sexual. Vai estar em nós o poder de fazer isso. O Espírito Santo pode até gemer, mas ele não pode nos impedir de pecar. Podemos entristecer o coração de Deus, mas o Senhor não nos impede de pecar. Quantos estão entendendo? É uma questão de querer desviar do mal. Isso aqui é mal, eu não quero. Isso aqui desagrada a Deus, eu não quero. Eu saio fora. Eu me desvio. Quantos entenderam? Digam amém. Santificação é escolha. Deus te escolheu para ser santo. Você escolha se separar. Escolha bem, escolha bem. Tudo que coloca diante dos olhos, tudo que coloca no seu coração,
Escolha muito bem. Muitas coisas entram na nossa mente para nos desviar do propósito. Em nome de Jesus, entenda. Prefira as coisas de Deus. Prefira encher sua mente da palavra de Deus. A palavra nos santifica, nos lava. Se você tem um hábito de leitura da palavra, já ajuda bastante a manter o seu coração em santidade. Hoje de manhã eu estava anotando, né? Já falei isso para a igreja. Quando eu acordo de manhã, assim que acordo, é como se fosse um rádio FM na minha cabeça. Irmãos, é incrível. Eu vou para a sala fazer minha devocional, meu culto. Todos os dias busco a Deus, logo que acordo. Começo a colocar uns louvores para tocar no meu celular. Mas antes disso, assim que eu acordo a cabeça do travesseiro, que eu percebo que eu estou acordado, começa a vir na minha mente um louvor. E o mais incrível é que nunca repete. Amanhã é outro louvor que vai começar no meu dia aqui. Não é algo controlado por mim. Eu não controlo isso. Eu fico assim, na expectativa. Qual o louvor de hoje? Assim que acordo. Ah, é esse. Aí começa a rodar o louvor na minha mente. Mas tem uma experiência que eu fiz que me mostrou uma coisa muito interessante. Mesmo que a minha alma esteja louvando a Deus, no meu interior, eu consigo ainda pensar em outras coisas. Quantos já perceberam isso? Pode estar tocando louvor aí na sua mente, de fundo, mas eu estou pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. É como se tivesse departamentos separados dentro da gente. A minha alma louva, o meu intelecto pensa. E eu fico pensando enquanto de fundo minha alma está louvando. É tão interessante. É muito interessante. Mas o que eu acho mais fascinante é que não muda, que muda a música. Não é igual. Se fosse repetição, não é? Teria aquele negócio da a mente decorou. Mas é aleatório. É interessante. Aí amanhã, quando eu acordar, outra música tocará na minha mente. E não vai ser essa que eu ouvi aqui no culto, não. É outra. O Espírito Santo dentro de nós tem trabalho. Nos conecta com Deus. Mas a minha mente é voluntária. E eu posso muito bem, mesmo que o Espírito esteja me impulsionando para o alto, eu posso pensar em coisas que me tirem da dimensão. Como estou entendendo o que eu estou falando? Ao mesmo tempo, a unção me atrai para Deus. E ao mesmo tempo, a minha natureza, a minha alma, meu ser, a minha consciência pode levar para outros caminhos. Eu posso pensar numa coisa má enquanto minha alma louva. Eu posso pensar em fazer o mal a alguém enquanto a minha alma louva. Estou falando de experiência pessoal, própria. Como parece que está dividido ali dentro do cérebro, né? Uma área para adoração, outra área para as ações. Então preste atenção no que o pastor Cafu está tentando passar a você. Se você deixar, o Espírito de Deus te levará para o alto. Amém, queridos? Se você não deixar, rapidamente você ficará só na carne. E sairá para trabalhar naquele dia na carne. E passará o dia inteiro ruminando sentimentos ruins. Porque você não quis dar vazão à adoração, à contemplação de Deus. Gasta um tempo, igreja. Vai começar o seu dia. Gasta nem que seja 5 minutos adorando a Deus. Dá vazão ao Espírito. Não comece o seu dia já trabalhando. Não comece o seu dia já nas coisas naturais do dia a dia. Ah, pastor, mais tarde eu vou ligar um rádio, eu vou botar um vídeo no YouTube para ouvir louvor. Ouvir louvor é passivo. Cantar louvores é ativo. Quantos entenderam? Uma coisa é você botar o louvor de pano de fundo na casa.
Outra coisa é você adorar com seus lábios. Você está ofertando a Deus culto. Lavando louça, as irmãs lá estão ocupadas, mas a boca está sofejando os louvores. Está lá o varão trabalhando no seu afazer, mas os lábios estão declarando palavras para Deus. A santificação passa por essa consciência. Eu preciso declarar quem Deus é. Eu preciso exaltar o meu Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, povo santo? Então preste atenção. Eu tenho que ser santo por causa de Deus. Eu tenho que ser santo por causa de mim mesmo, para eu me salvar. Mas tem uma terceira proposição. Eu preciso ser santo por causa do meu sacerdócio para os homens. Eu tenho que ser santo por causa do próximo. Sabia disso? Você tem que ser santo porque Deus quer. Tem que ser santo por causa de você mesmo. E tem que ser santo por causa do próximo. Aí é que complica, né, irmão? Por que nós não temos liberdade de agir igual ao mundo? Porque somos santos. Abre a sua Bíblia, por favor. Nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 28, verso 2. Quero mostrar a vocês um paralelo no sacerdócio levítico para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. O Senhor Jesus nos comprou com seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Então, já que eu, como cristão, sou um sacerdote, eu tenho que ser santo por causa do meu semelhante, do homem. Sou santo por causa de Deus, sou santo por mim mesmo e sou santo pelo próximo. Êxodo 28, 2. Já está aqui, já? Já. 2 e 3, para dar contexto. Vamos ler aí, irmãos? Vou ler comigo em voz alta, vamos lá? Farás vestes sagradas para Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Irmão de Moisés. Teu irmão. Para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do Espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão. Para quê? Para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. O que é um sacerdote? Um representante humano do Deus invisível para os outros homens. Todo mundo entendeu? Sacerdote é um representante do Deus invisível. Ele é um mediador para os outros homens. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até o próprio Jesus é sacerdote, sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Da família de Arão, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes. Agora eles tinham que ter uma roupa especial. A todo o povo de Israel é dito que são uma nação santa, uma nação separada. Mas somente para a tribo de Levi é especificado todo um ritual de consagração. E as roupas foram confeccionadas para destacar o sumo sacerdote. Eu não vou abrir todo o texto para descrever essa roupa, mas ele tinha, não é, tecido de linho branco, que era a base da roupa dele, o manto, né? A roupa que ele vestia era linho branco. E esse linho branco é comparado no Novo Testamento à roupa espiritual da igreja. A noiva do Cordeiro se veste de linho fino, linho finíssimo, puro, branco. Então, percebam que nada é aleatório, né? A figura do Antigo Testamento e aquela do Novo. Linho branco. Ele tinha alguns outros adereços. Ele tinha uma cinta. Uma coisa muito interessante. Na roupa do sumo sacerdote, na orla na bainha da roupa dele, tinha alguns sininhos pequenininhos.
Ele andava, fazia barulho. Fazia blim, 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 blim. Tinha um sininho bem na bola assim da roupa dele. Esse sininho era para quando o sacerdote entrasse uma vez ao ano no santíssimo lugar dentro do santuário, no dia de Yom Kippur, da expiação, ele andando saberia que ele estava vivo ainda. Porque ele podia ser morto lá dentro, no santíssimo lugar. Era tão santo, além do véu, que o sumo sacerdote, se não fizer sacrifício por si mesmo, ele poderia ser considerado impuro e morrer lá dentro. Então ele tinha alguns apetrechos na roupa dele. Ele tinha uma ombreira com 2 pedras aqui sobre os ombros. Mas o que mais chamava atenção na roupa do sumo sacerdote era o peitoral feito de dobradura de tecido colorido. Ele tinha um peitoral quadrado aqui na frente do peito dele. Nesse peitoral eram colocadas 12 pedras preciosas e semi-preciosas. Cada uma das 12 pedras simbolizava uma das tribos de Israel. Judá, Zebulon, Efraim. Cada tribo, uma pedra preciosa ou semi-preciosa. Tinha onix, tinha safira, tinha vários tipos de pedra preciosa. E aquilo simbolizava que o sacerdote levava no seu peito a representação de todo o povo. O sacerdote tinha que ter sobre si a representação do povo. Então, ele não era santo só para Deus. Ele também era santo por causa do povo. Ele tinha que representar o povo. Mas o que mais chamava atenção, deveria chamar atenção, não era nem o peitoral com as 12 pedras. Era o que ele tinha na cabeça. Ele tinha uma mitra, ele tinha um chapeuzinho feito de linho, tipo de padeiro, não é? Tipo de Masterchef. Ele tinha um chapeuzinho sobre a cabeça, feita de linho dobrado, cuja base, aqui sobre a sua testa, Deus mandou fazer um barrete de ouro. Esse barrete ficava na testa, no chapeuzinho do sumo sacerdote. E neste barrete estava escrito em letras hebraicas: Santo a Yahvé, Santo ao Senhor. Quem olhasse de frente para o sacerdote, o que via sobre a fronte dele era Santo ao Senhor. O que se importa para nós, igreja? Eu não posso colocar um barrete desse na minha testa, né? Vou fazer a moda nova aí no meio evangélico. Vou mandar fazer uns barretes de ouro, escrito Santo, Santidade ao Senhor. Mas isso tem uma implicação espiritual. O sacerdote sabia que quando ele estava paramentado diante do povo, ele representava Yahvé. E diante de Yahvé, ele representava o povo. Ele fazia essa mediação. Quem olhasse para ele, lia literalmente na testa dele: esse homem é separado para Deus. Gostaria que nós entendêssemos isso e aplicássemos na nossa vida. Você não é qualquer um sobre a terra. Você foi separado. Você foi santificado. O Senhor coloca sobre ti a sua unção, o seu espírito. Logo, querido, se você entender isso, você tem que entender o seguinte: ninguém vai ler na sua testa que você é santo. Mas a sua postura, o seu comportamento, as suas ações vão testificar diante dos homens que você é santo para Deus. Quantos entenderam? Nós precisamos, como se nós tivéssemos escrito na testa. Quem é Damásio? É um homem separado para Yahvé. Quem é Everton? É um homem separado para Deus. Quem é Andressa? É uma mulher separada para Deus. Amém? Guarda essa imagem.
sobre a testa o nome e a sua classificação: santo ao Senhor, separado para o Senhor, para Deus Pai. Amém, queridos? Vamos ver isso aí no texto bíblico, agora que já deu contexto? Êxodo 28, verso 36 agora. Vamos pular alguns versículos. Vamos falar especificamente dessa lâmina de ouro. Verso 36 até o verso 38. Os homens têm que saber que você é santo para Deus. A inscrição não era à toa. Era para que todo mundo soubesse. Vamos lá? Está escrito aqui? Tá, né? Leia em voz alta aí, estamos chegando na metade para o final já. Vamos lá? Farás também uma lâmina de ouro puro, nela gravarás a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor. O que estava escrito aqui? Santidade ao Senhor. Amém, povo santo? Todo mundo via na testa do sumo sacerdote: santidade ao Senhor. Ele é um homem separado para Deus. Santidade ao Senhor. Verso 37. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, esse chapeuzinho do sacerdote. Bem na frente da mitra atará. Verso 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas. Ele seria o mediador das ofertas, de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão. Para quê, irmãos? Para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Deus definiu: para ser meu sumo sacerdote, tem que ter esse nome na testa. Para ser mediador, tem que ter o meu nome na sua fronte. Para que todos possam saber que Ele é o mediador. Nós, como igreja, somos chamados para ser sacerdócio. Todos têm que saber quem nós somos. Quantos dizem amém? Não podemos nos esconder. Se você diz que é santo de Deus, você é separado para mediar a favor dos homens. Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse: não se pega a lâmpada ou a lamparina e se coloca debaixo da cama, antes se coloca no alto e alumia todos que estão na casa. Quantos estão entendendo? A palavra nos exige que, como santos separados a Deus, nos apresentemos e manifestemos Deus. O mundo só vê Deus em nós. O mundo não pode ver a Deus por seus próprios meios. Quem manifesta Deus ao mundo sou eu, o santo do Senhor. Ainda que não esteja escrito na minha testa. Nem estou autorizando ninguém pegar o batom e rabiscar aí na testa. Fazer uma tatuagem. Pastor, legal, vou fazer uma tatuagem permanente. Faz isso não. Não precisa estar na sua pele. Precisa estar onde esse conceito, irmãos? Na mente, no seu coração. Você tem que ter esse conceito. Eu sou santo ao Senhor. Representante do Deus vivo. Representante de Cristo. Os homens precisam ver em mim um santo, um separado do Senhor. Jesus também se santificou a nosso favor. Abre aí em João capítulo 17. João capítulo 17, verso 19. Jesus era santo porque Ele era Deus. Jesus era santo para não pecar. Então também era santo
para benefício dele próprio. Mas Jesus também era santo por causa dos seus irmãos, por causa de nós. As três coisas são verdadeiras. Santos por causa de Deus, santo por causa de si mesmo e santo por causa dos outros. Olha o que diz aí João 17, 19. Quantos já estão podendo ler? Já dá para ler? Então lê em voz alta, vamos lá? É a favor deles, dos discípulos, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Por que Jesus cuidava da sua própria santidade? Ah, pastor, porque ele era Deus. Sim, filho de Deus. Mas também em prol dos seus discípulos. A santidade dele era consciente. Eu preciso ser santo. Por causa deles também. Não é interessante Jesus dizer que se santifica? Ele se santificava. Mas, pastor, não era inerente a ele como Deus ser santo? A palavra de Deus diz em Hebreus que nos dias da sua carne, ele fazia forte clamor e lágrimas a quem o podia livrar da morte, Deus. Ele precisava obedecer. Ele precisava se santificar, se separar. Eu sempre me perguntei, se Jesus era Deus, para que ele ficava orando a madrugada toda com o Pai? Já parou para pensar nisso? Jesus, Filho de Deus, Verbo vivo, o Logos que se fez carne, a essência dele era pura, não cometeu jamais um pecado, mas ainda assim, se separava dos discípulos e ficava a madrugada toda falando com Deus. Como pode um ser que já é totalmente divino e santo precisar uma manutenção da conversa com o Pai? Quanto mais nós, igreja, que somos tão pecadores ainda. A santidade de Jesus foi algo consciente, com forte clamor e lágrimas, para permanecer santo e não cometer um pecado sequer. Se ele cometesse apenas um, se desqualificava como salvador de todos nós. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando aqui nessa noite? Uma coisa é você entender intelectualmente o que está sendo dito. Outra coisa é você entender isso no seu espírito. Por que eu preciso me santificar? Por que eu não posso ver certas coisas? Por que eu não posso fazer certas coisas? Porque a religião me impõe? Porque Deus é um tirano? Não, eu não farei porque tem uma função na minha vida. A minha função é ser representante de Deus para o mundo. Se eu não me santifico, o mundo deixa de ter luz. É simples assim. Entenda isso, você que vai viver o dia de amanhã, você está aqui 2 horinhas separado para Deus. Mas a maior parte do seu dia não é assim, em culto. A maior parte do seu dia é no meio dos homens, pecadores, que provocam, que te estimulam para o mal, que brigam com você, que te dão fechada no trânsito, provocando a sua natureza, soltar, uma resposta. Amanhã terá alguém que pode pisar no seu calo, te oprimir, te fazer uma injustiça. Se você sai de casa com a consciência, eu sou o representante de Cristo e do Pai, a minha postura vai ser outra. Não vou reagir como o mundo reage. Não vou reagir como qualquer um reage. Porque eu sei que sobre mim está o nome do Senhor. E queira saber, ainda que não esteja nada escrito na minha testa, um dia será gravado o nome do Pai, o nome de Jesus e o nome da Jerusalém aqui na minha testa. Eu sou marcado, mesmo que seja invisível. E serei marcado sempre como propriedade exclusiva de Deus. Quantos entenderam? Santidade é andar com essa consciência. Errou, se arrependa, confesse, peça perdão
e busque novamente separação. Quer fazer diferença no meio da sua família, da sua parentela? Se santifique, consagre. Você quer que Deus haja tudo a teu favor, sem você fazer nada? Se você não fizer nada, nada acontece, queridos. Amo os textos que mostram como Deus age. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Há uma reciprocidade, há uma resposta. Se eu vou na direção de Deus, Deus vem na minha direção. Nós queremos que Deus faça tudo, mesmo sem eu ir ao encontro dele. Não acontece assim. Busque a Deus, vá na direção de Deus, e Deus se chegará a você. Amém? Ande na presença de Deus, busque pela manhã, e você vai viver um dia muito mais separado e santo. Quando alguém for necessitar de você, você estará em condições de ser representante de Deus para aquela vida. Amém? Decida isso no seu coração. Por último, 1 Pedro 2,9. Último texto dessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. É texto conhecidíssimo. Primeira Pedro 2, 9 até o verso 12. Eu queria que você lesse esse texto, assumindo quem Deus chamou você para ser. Quem Deus chamou você para ser? O que você tem que ser, irmão? Santo. Santo. Amém? Separado. Então, vamos ler esse texto com essa consciência. Fica de pé, igreja, por gentileza. Vamos ler de pé. Diafragma descomprimido, para poder ler a plenos pulmões. Verso 9 até o verso 12. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, amém. Para aí, vocês vai fazendo leitura dinâmica. Vocês leem muito rápido. Vocês não degustam as palavras. Mas, porém, sou raça eleita, sacerdócio e nação santa. O que você entendeu? Vamos degustar as palavras, uma por uma. Vamos degustar? Vamos lá devagar, devagar, igreja. Vós, porém, sois o quê? O que mais? Sacerdócio real. O que mais? Agora degusta aí, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Pensou no que está lendo aí? Maravilha, até aí é a parte boa. É Deus chamando a gente para ser tudo isso lindo, maravilhoso, que glória. Maravilha. Mas tem uma finalidade você ser isso. Sai atropelando o texto, não. A primeira parte de você é isso tudo. Para quê? Com qual finalidade? Deus te separou para quê nessa terra? Vamos lá? A fim de proclamar, de publicar. Publicar é tornar público. Proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda, entenda, entenda. Se eu não manifesto Deus para o mundo, eu não estou cumprindo esse versículo. Eu estou só me chamando de propriedade exclusiva. Sem função. Eu sou propriedade exclusiva para esta finalidade. Para proclamar as virtudes de Deus. Para declarar quem Ele é. Se você não consegue pregar, você não é pregador. Você não é evangelista. Ao menos cante louvores. Porque os louvores
bendizem o nosso Deus. Se você cantar louvor diante dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, você está proclamando as virtudes de Deus. Quantos estão entendendo? Sair da área da contemplação passiva e partir para a ação. Você é santo por causa do mundo também. Você é santo por causa de Deus e de Jesus. Você é santo para se salvar. Mas você é santo por causa deles, que não tem luz. É por causa deles. Tem finalidade. Se você é santo só para você se salvar, é egoísmo. Você tem que fazer o nome de Deus ser engrandecido nessa terra. Amém, povo santo? Vamos espalhar a verdade de Deus. Está chegando aí um novo seminário. Ah, pastor, todo mundo já fez seminário do reino. Não interessa, eu vou fazer 1000 vezes antes de Jesus voltar. E cada vez que fizermos, eu quero que o nome do Senhor seja engrandecido. Bota a gente para ouvir essa palavra. Convida pessoas para o seminário. Engrandeça o nome do Senhor. Proclame suas virtudes. Amém, queridos? Verso 11. Vamos lá? Amados. Não é aí? 10. Perdão, eu pulei aqui. Pula o verso 10, vai para o 11. Vamos lá. Vai direto para o verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. O que é isso? Se santificar, se separar. Você sai de um culto como esse e bota porcaria para ver na internet, Netflix, filmes perversos, filmes cheios de pornografia, você não está se santificando. Amém? Todo mundo entendeu? Mantenha-se santo em todo o seu procedimento. Abster-te das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo, verso 12, igreja, mantendo exemplar o vosso procedimento, aonde? 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 Você se santifica por causa de quem? Dos gentios. Por que eu tenho que ter um procedimento santo? Por causa dos gentios, dos que não são igreja. Mantendo o procedimento santo, para que eles vejam. Aqui dentro da igreja, todo mundo tem cara de santo. Eu olho para a cara de vocês, é todo mundo bonitinho, limpinho e santo. Mas não é aqui que a tua santidade faz mais diferença. Tua santidade faz diferença diante dos homens, diante do mundo, dos gentios. Quantos entenderam? Aqui todo mundo é santo. A palavra do Senhor diz é por causa dos gentios, no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como é que os gentios vão glorificar a Deus? Por causa do que está vendo na sua vida, pelas suas boas obras. Sabe como é que os gentios vão glorificar a Deus? Quando eles virem refletido Deus em você. Ah, pastor, tem que fazer milagre para eles verem, não, comportamento santo. Quando você não faz o que eles fazem, quando você não se corrompe, quando você não erra no seu trabalho, toda ação que você fizer separada, santa, glorifica a Deus. Todo mundo entendeu? Para finalizar, eu sou santo porque Deus é santo e Jesus é santo. Eu sou santo porque sem santidade eu estou fora. Mas eu também sou santo por causa dos homens. Eu quero ser representante de Deus para eles, para que eles possam glorificar o meu Deus. Eu tenho que ser motivo
das pessoas exaltarem. As pessoas falam bem de você longe da sua presença, irmão? Olha o que eu acabei de perguntar a você. Na tua cara pode ser que não falem. Mas quando você não está presente, você ouve falar bem de você? Você está ausente. É aí que é a prova. É quando começam a falar bem de você, quando você não está presente. Porque o rastro que você deixou foi de santidade. Foi de uma pessoa santa, separada. É aí que vem a prova. Não é dentro da igreja, é no meio dos gentios. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? O dia de amanhã, então, querido, você vai ter oportunidade de honrar a Deus diante dos homens. Pelo seu comportamento, pela sua santidade. Busca a Deus logo cedo. Não saia sem buscar o Senhor. Nem que gaste 5 minutos. Mas saia para dignificar o nome do Senhor. Para provar que você carrega o nome dele sobre a sua vida. Amém? Quantos entenderam? A palavra é para não ser passivo, é para ser ativo. Em nome de Jesus. Erga a sua destra ao céu. Quero chamar a equipe de louvor aqui para frente.